Fala, povo de Deus, 49º dia da nossa série, Gênesis capítulo 49, é o penúltimo capítulo aqui dessa jornada que nós trilhamos, dividida em duas partes. Nós estamos chegando ao fim, porém com algo ainda para aprender da parte de Deus, amém? Então Jacó chamou os seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que acontecerá nos dias que virão. Jacó agora vai liberar bênçãos sobre os seus filhos, na verdade. Algo parecido com o que Isaac, o seu pai, fez no passado, né? Até mesmo quando Jacó enganou o seu pai, se passando por Esaú, o pai tinha o costume de liberar algumas bênçãos sobre os seus filhos, e ele vai repetir aqui esse feito. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que disse seu pai Israel. Ruben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Então, Ruben, preste atenção, Jacó está liberando palavras aqui sobre eles, até mesmo bênçãos, mas também decretos relacionados a o que essas pessoas fizeram. Então, Ruben, a bênção dele é ser o primogênito, a bênção dele é ser a força de Deus, a bênção dele é ser o vigor de Israel, superior em honra e poder a todas as outras tribos, a todos os outros irmãos. Porém, como no meio do caminho ele acabou desonrando o seu pai, ele está perdendo esta força, tá? Então, quando Deus te abençoa com força, com vigor, com destaque, com honra, porém você desonra o Pai Celestial, esta força começa a desaparecer. Então, existem pessoas que estão se sentindo fracas, perderam a honra que tinham, porque, na verdade, a raiz do problema é não estarem vivendo conforme os princípios do Pai. Tá entendendo? Então, quer recuperar suas forças físicas, emocionais? Volte-se a Deus. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortaram-lhe os tendões. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Então Simeão e Levi fizeram coisas ruins juntas. Ruins, né? Não tem como falar que foram coisas boas aqui que seu pai está citando. Então o que vai acontecer com eles? Eu os dividirei pelas terras de Jacó. Deus vai os afastar, né? Porque na nossa vida é assim. Existem algumas pessoas que nós até mesmo amamos, porém em algum momento Deus terá que afastar de nós. Por quê? Porque, meus irmãos, existem um certo tipo de pessoas, principalmente familiares, que, apesar de amarmos, apesar de queremos o bem, apesar de fazermos tudo juntos, não é uma pessoa boa para estar ao nosso lado. Conhece alguém assim? Que você ama, você faz de tudo para agradar, mas quando você está perto, só sai briga, só sai discussão, só sai faísca. Aí quando tá longe, sente saudade e ama. Quando acontece uma coisa difícil, se ajunta e ajuda. Porém, quando tá perto, não funciona. Então Deus, eu acredito que nesse ano de 2025, vai fazer com que nós nos afastemos de algumas pessoas. Consequentemente, nos aproximemos de outras. Mas Ele mudará o nosso ciclo íntimo e próximo a nós, para que nós não percamos tempo, mas possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Judá, seus irmãos o louvarão. Judá significa louvor. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, e os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Então Judá será louvado, né? Judá, os outros filhos se curvarão diante de Judá. Judá é um leão novo, é um leão. Vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá. Cetro é aquilo que havia na mão dos reis para designar alguns comandos. Nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele
a quem ele pertence, e a ele as nações o obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seledo. Lavará no vinho as suas roupas, e no sangue das uvas as suas vestimentas. Os seus olhos serão mais escuros que o vinho, e os seus dentes mais brancos que o leite. Judá, de onde veio o nosso Senhor Jesus. Apocalipse 5, Jesus é o leão da tribo de Judá. É por isso que está falando aqui, que Judá será louvado, por quê? Porque dele vem Jesus, o único digno de receber todo o louvor. Judá, diante dele, os povos se curvarão, por quê? Porque diante de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Judá é um leão, Jesus é o leão da tribo de Judá. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha a quem ele pertence. A quem pertence isso? A Jesus. E nas mãos de Jesus está o cetro, o bastão de comando, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e a ele as nações obedecerão. Nós precisamos obedecer a Jesus, o leão da tribo de Judá, aquele que lavou as suas vestes no sangue das uvas. Lá no livro de Apocalipse diz que as vestes de Jesus estão salpicadas de sangue, né? Que é mais ou menos a cor da uva. Por quê? Porque por nós ele derramou o seu sangue para nos perdoar. Essa é uma palavra profética de algo que vai acontecer em milhares de anos lá na frente. Jacó, usado por Deus, apontando que o Messias viria da nação, do povo, né? Melhor dizendo, da tribo de Judá. Está vendo como é importante o que um pai fala a respeito de um filho? O que é que você, pai, o que é que você, mãe, tem liberado aos seus filhos? O que é que você tem falado a eles? Será que você tem liberado palavras de bênçãos? Ou será que você tem liberado maldição? Falando que ele é burro, que ele não presta, que ele não obedece, que ele não vai ser ninguém na vida, não vai prosperar, não vai para frente, não vai ter família. O que é que você tem falado a respeito dos seus filhos? Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Zebulon vai ser um porto, vai ser um lugar seguro para os navios. Issacar é um jumento forte deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Então preste atenção, existem pessoas que são fortes, Issacar é forte. Porém, em alguns momentos, quando ele relaxa e se contenta com essa situação, a Bíblia está falando aqui que alguém como que curva os seus ombros e submete-se a trabalhos forçados. Issacar, você não precisa trabalhar forçadamente. Você é forte. Você consegue fazer por si só. Você não precisa se submeter a trabalhos forçados, a humilhação, a situações desnecessárias. Porque você é forte, Issacar. E como tem pessoas que conseguem perceber a sua força mais do que você mesmo, elas fazem uso disso. Já parou para pensar nisso? Tem gente que vê mais talento em nós do que nós mesmos. E aí, essas pessoas que muitas vezes têm um coração mau e são exploradoras, elas acabam colocando você num trabalho forçado, numa situação ruim, para extrair de você a sua qualidade. Por quê? Na verdade, elas viram mais potencial em você do que você mesmo. Issacar, você precisa perceber o seu potencial. Lembra quando o anjo do Senhor desce para se encontrar com Gideão e fala: Gideão, poderoso guerreiro. Gideão fala: Eu sou o menor da minha casa é a menor da minha tribo. De qualquer um que o Senhor podia estar falando, eu sou o último. Deus está vendo um potencial em Gideão que nem Gideão está vendo. Por que é que o diabo te ataca tanto? Será que ele fica perdendo tempo atacando pessoas que não têm nada a oferecer, que não tem nada para sair dali? Ele te ataca tanto porque ele vê em você um potencial maior do que você vê em você. As pessoas conseguem ver um potencial em você que você não vê. Deus consegue ver um potencial em você que você não vê. Até o diabo consegue ver um potencial em você que você não vê. Issacar, se olha no espelho. Comece a se valorizar, a entender a sua força, a perceber tudo o que você faz e gera sozinho. Para que você, Issacar, não tenha que se submeter a trabalhos forçados, sendo um homem
valente, forte e autossuficiente. Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz de cair de costas do cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Então aqui tem duas coisas. Dan é alguém que defende o seu povo, tá? Nós precisamos ser como Dan e defender o nosso povo, e defender a nossa casa, e defender a nossa família, e defender a nossa comunidade ali onde nós vivemos. Nós precisamos ter o espírito de Dan, um espírito defensor, justo, que luta por aquele que nós amamos. E aí olha que Jacó solta aqui no meio das suas bênçãos. Ó Senhor, como eu espero a tua libertação. Só espera a libertação quem está preso. Jacó não está preso, Jacó está ali no Egito sendo abençoado. Mas de forma profética, ele está apontando para o que vai acontecer. O povo de Israel vai passar a ser escravizado. E por isso, 400 anos depois desses acontecimentos aqui, Deus levanta Moisés para libertar o povo. E Jacó já está falando isso. O povo de Israel vai precisar ser liberto desse lugar. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. Então muitas vezes somos atacados, mas fique tranquilo. Conosco está o Senhor dos Exércitos. E a situação vai se inverter. Gade é atacado, mas no fim quem ataca e persegue é ele. Sabe o que Deus está falando? Existem circunstâncias que eu vou inverter na sua vida. Quem antes estava embaixo vai passar a estar em cima. Quem antes estava numa posição de desconforto vai passar a viver numa posição de conforto e paz. A lavassúria. Deus está invertendo algumas circunstâncias e situações na sua vida para abençoar o seu povo. A mesa de Aser será farta e ele oferecerá manjares de rei. Aleluia, você recebe aí? A sua mesa vai estar farta. Não vai faltar nada na tua despensa, não vai faltar dinheiro na tua conta bancária. Você vai poder oferecer manjares como de rei. Você vai ter tanto que você vai poder abençoar pessoas. E não é com pouco não, é com quantia, como se você fosse um rei. Deus vai te abençoar e te prosperar nessa terra de forma poderosa, para que você viva o melhor de Deus e para que você seja um abençoador, um compartilhador de bens. Será que tem alguém aqui capaz de receber essa profecia? Deus vai te abençoar e Deus vai te enriquecer, mas parte disso é para você abençoar os outros. Amém? Diga não à ganância, diga não à avareza. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa, né? Ou em outras palavras, que pronuncia, em outras traduções, que pronuncia lindas palavras, né? Então, Naftali é alguém que vive solto, vive livre, e da sua boca saem palavras bonitas, tá? Quem tem um espírito livre em Jesus tem como resultado disso e consequência palavras de vida saírem dos seus lábios. Então a pergunta que fica é, Naftali, o que é que tem saído da sua boca? O que é que tem saído dos seus lábios? Isso é o resultado de mostrar se você vive livremente ou não. Analise as suas palavras e veja a forma como você tem vivido. A boca fala do que o coração está cheio, Lucas 6,45. O que é que tem no seu coração? Gratidão, alegria, paz, amor, esperança, ou raiva, ódio, rancor, mágoa, tristeza? O que é que tem no seu coração? Descubra isso ouvindo as suas próprias palavras. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor arqueiros o atacaram, atirando-lhes flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus do seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa
com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênção da fertilidade e da fartura. As bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Então quem recebeu aqui uma das maiores bênçãos foi José. Por quê? Porque foi ele que suportou as maiores dificuldades. O Espírito Santo me ensinou recentemente: quem mais vai ser abençoado, quem mais vai chegar em lugares altos, não necessariamente é o mais talentoso, mas é o que mais suporta. Por que é que José aqui está recebendo uma bênção superior a quase todos os seus irmãos, talvez com exceção de Judá, porque dele virá o Senhor e Salvador? Por quê? Porque ele foi o que mais suportou. Quer receber as bênçãos de Deus, meu amigo? Então entenda que você vai ter que suportar. Mas Deus vai te ajudar nessa missão. Crescer é difícil, tá? Quando Isaac nasceu, a Bíblia diz que Abraão deu uma grande festa para ele. Porque quando nós somos pequenos, as pessoas festejam conosco. Mas quando Isaac cresceu, a perseguição começou. Lembra? Entulhando os postos dele, mandando ele sair da cidade dele. Porque quando nós começamos a crescer, começamos a incomodar. E a perseguição começa. E aí nós precisamos suportar, tá? Todo mundo adora um gatinho na sala da sua casa. Mas quando esse gatinho começa a virar um leão, esse leão começa a incomodar, tá? Um sinal de que você está crescendo e que Deus quer fazer você crescer é pessoas perseguindo a sua vida sem você ter feito nada contra elas. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o seu despojo. Então tudo que Benjamim conquista, ele divide. É mais ou menos o que nós já falamos ali com Aser, né? É a mesma ideia. Aquilo que você conquista, você divide. Amém? É um espírito que ama o próximo, tem compaixão com o próximo, tem o desejo de abençoar pessoas. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes essas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados, sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, a caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade de sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali também sepultei Lia, né? Então, ao acabar de dar essas instruções, os seus filhos, Jacó deitou-se, respirou e foi reunido aos seus antepassados. Essas foram as últimas palavras de Jacó, né? E como nós já falamos, alguns vídeos aí para trás, no final da sua vida, ele deseja ser enterrado ao lado da sua esposa Lia, amém? E isso diz muito a respeito de Jacó. Você que quer aprender sobre isso, volte alguns vídeos aí, né? Num vídeo que chama A Verdade sobre Raquel e Lia, tá? Tá um pouquinho aí para trás, é só você procurar na playlist de Gênesis A Verdade sobre Raquel e Lia, que você vai entender o porquê dessa última fala de Jacó. Amém? Ó, um beijo no coração, que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã no capítulo 50 e o último da nossa série.